Fala pessoal, hoje eu desenvolvi para vocês um projeto onde eu quero mostrar na prática como que a medicina pode ser profundamente transformada pela inteligência artificial nos próximos anos. Eu quero ensinar para vocês, com pouquíssimas linhas de código, como que a gente faz para o nosso computador estimar a probabilidade de um indivíduo possuir ou não possuir algum tipo de doença cardíaca, baseado em exames simples que a gente faz aí todo dia em laboratórios ou no hospital. E antes de começar a apresentar o projeto em si, eu queria discutir o tópico: AI pode substituir a medicina? Claro que a resposta para isso hoje, 2022, ainda não, tem muito trabalho pela frente para ser desenvolvido. Só que vocês vão perceber nesse projeto aqui que eu, muito facilmente, com um computador simples, nada demais, consigo criar um modelinho em pouquíssimas linhas de código que dão resultados muito bons para diagnóstico de problemas cardíacos. E esse tópico é um tópico muito polêmico. Existem muitos artigos que acreditam que a Machine Learning e a AI vão ser capazes de substituir a medicina, os médicos, da forma como a gente conhece no futuro. Tem um artigo da Forbes que eu vou colocar aqui na descrição, que ele argumenta que ele não acredita que vai haver essa substituição total, porque nós, seres humanos, dependendo da situação que a gente vai ao médico, a gente precisa de um tratamento mais empático por parte do médico. Imagina se vocês tiverem alguma doença grave, um câncer ou alguma outra coisa. É preciso uma certa empatia, é preciso um certo contato humano para lidar com uma situação tão difícil, que coisa que a máquina não é capaz de dar. Ela vai ser muito fria passar essas informações. E para centenas de outras coisas. Só que, por outro lado, a maioria das interações que a gente tem no médico, elas não são para coisas graves. Muitas vezes a gente vai no médico para consultar o que pode ser essa febre que eu estou sentindo, ou alguma dor em algum lugar específico, analisar algum raio-x, analisar alguma dor de cabeça. Todos esses pequenos sintomas, quando combinados e colocados dentro de um modelo de machine learning, facilmente a gente consegue chegar a uma distribuição de probabilidade sobre o que pode ser isso. E nossa interação com médicos, ela pode ser dividida em 3 partes: diagnóstico, tratamento e o prognóstico. Diagnóstico seria a gente chegar com o médico com um grupo de sintomas e perguntar o que a gente tem, e ele vai dizer: eu acho que pode ser isso, ou isso, ou isso. Existe uma distribuição de probabilidade em relação ao que ele acha que é. A segunda etapa seria o tratamento. Ou seja, dado que a gente concluiu, analisando nossos sintomas, que doença a gente pode ter, ou que problema a gente pode ter, vai existir para cada um deles um tratamento adequado, e muito provavelmente o médico vai indicar o tratamento, um conjunto de remédios, um conjunto de alimentos que a gente tem que consumir, um conjunto de hábitos pelos próximos dias, que menos impactariam as segundas outras probabilidades. Médico, se ele acha que existe 70% de uma doença A e 30% de uma doença B, provavelmente ele não vai dar para vocês um remédio que tem uma implicação negativa na doença B. Então ele precisa minimizar os impactos referentes às outras probabilidades dados os sintomas, mas que aumentam a chance da gente se curar. E por último a gente tem o prognóstico, que é quanto tempo se espera que a gente cure depois de seguir aquele tratamento, dado que a gente tem a doença anterior. Então reparem que eu coloquei tudo isso aqui de uma forma muito matemática, dado que, distribuição de probabilidade, e tudo isso aqui englobado no universo Data Science. Então, eu acredito seriamente que, por mais que talvez a medicina não seja totalmente substituída, porque as máquinas nunca vão poder nos dar aquele contato humano que a gente precisa, tudo isso que eu descrevi aqui poderia ser substituído por um modelo matemático complexo, e a gente vai tentar criar um deles aqui agora. Para esse problema, eu estou usando um conjunto de dados público do Kaggle, que é o conjunto de dados de problemas cardíacos. É uma grande tabela que contém 70 mil indivíduos que foram analisados num grande estudo, e esses pacientes eles contêm 11 features diferentes, ou seja, são informações que a gente vai utilizar para poder tentar prever ou não prever se eles possuem ou não possuem algum problema cardíaco. E nesse nosso estudo aqui, os indivíduos eles já foram categorizados como possuindo ou não possuindo problema cardíaco. Então a estratégia aqui vai ser a gente criar um grande modelo que analise esses indivíduos, veja todos aqueles padrões, todas aquelas informações, e automaticamente ele consiga entender o que é mais relevante ou não para poder inferir se a pessoa tem ou não tem esse certo problema. E quais são essas features do nosso conjunto de dados? A gente tem aqui idade, altura, pesos, gênero, 2 pressões sanguíneas, que eu dei uma pesquisadinha por cima, medicina não é a minha área, a pressão sistólica e diastólica, colesterol, glicose, se a pessoa é fumante ou não, se é alcoólatra ou não, se possui atividade física e se ela possui ou não possui algum tipo de problema cardíaco. Então, o nosso modelo vai ser tentar olhar para essas 11 e prever essa 12ª. Vocês podem acessar esse mesmo link que eu, baixar o arquivo. Eu já baixei, eu importei ele no meu visualizador de CSV, eu estou utilizando aqui o Visual Studio Code.
Tá? Vocês podem abrir no Excel para dar uma olhadinha. Então está aqui esse conjunto de dados. A gente possui aqui a informação na última coluna da direita, de 0 ou 1, se a pessoa possui ou não possui problema cardíaco. Aqui a gente tem o gênero, 1 ou 2, homem ou mulher, a altura, peso, as pressões sanguíneas, colesterol, índice de glicose se está normal, acima da média ou muito acima da média, e aqui a idade da pessoa em dias. E agora eu quero mostrar para vocês um fluxo de trabalho que a gente usa nas Imove Academy para fazer tratamento de dados, para analisar problemas como esse. Então abri aqui o Jupyter, que é o ambiente de desenvolvimento que eu vou utilizar para fazer esse projeto, coloquei o meu conjunto de dados aqui, CardioTrain, e eu vou começar importando algumas bibliotecas do Python, que é a linguagem de programação que eu vou utilizar para resolver esse problema. Então aqui eu importei o NumPy como NumNP, Pandas como PD e Matplotlib como PLT. E agora eu vou começar lendo o meu conjunto de dados. Eu estou utilizando a função aqui pd.readCSV, coloquei aqui CardioTrain, que é o nome do arquivo. Vou dizer qual que é o separador, porque ele é um arquivo no formato CSV. Eu estou utilizando aqui ponto e vírgula. E eu vou dizer que o índice da coluna é igual a 0. Eu importei aqui o meu arquivo e está aqui. Nosso conjunto de dados com 70 mil linhas e 13 colunas. A gente tem aqui todas as features. Nesse caso, reparem que a gente tem uma feature ID, que ela não é muito importante, é só um número para especificar qual que é o usuário. Isso aqui eu vou jogar fora, não me interessa. Tudo isso aqui me interessa e eu quero prever dado cardíaco. O primeiro passo em qualquer projeto de Data Science é a gente dar uma boa olhada nos nossos dados. A gente pegar todas as ferramentas que a gente tem de visualização de dados e começar a utilizar elas para entender a cara dos dados, o que a gente tem, se tem algum problema neles, dado faltante, se eles são do tipo contínuo ou do tipo discreto. Tudo isso aqui a gente já fala na nossa trilha de Data Science das Imove Academy. Então, o primeiro grande passo para fazer um tratamento de dados no mundo da ciência de dados é a gente começar olhando para o nosso conjunto de dados, ver se tem algum tipo de problema nele, qual a categoria de cada um dos dados, se eles são contínuos ou se eles são discretos, dar uma visão geral nele e entender. Então a gente tem uma grande tabela aqui com 70 mil linhas por 13 colunas. Lembrem, essa aqui eu não vou utilizar, vai ser a minha variável alvo, que é o que eu quero prever, e aqui eu tenho essas informações dos indivíduos. A idade está em dias, gênero é homem ou mulher, a altura, peso, expressões sanguíneas. Primeira coisa que eu poderia fazer é dar um ponto info para ver se os tipos dos meus dados foram carregados certo, porque eu não quero trabalhar com dados no formato string. Então está tudo certo aqui, eu tenho esse conjunto de dados carregados como número, alguns são inteiro, outros são número, e eu vou deixar essa visão aqui. Então vamos dar uma visualizadinha melhor agora, utilizando algumas ferramentas de visualização de dados. Então para isso eu vou utilizar uma das bibliotecas que eu acho mais poderosas para isso, que é o Plotly. Vou importar tanto a ferramenta que faz subplots como o Go, que vai conter os nossos gráficos. Vou começar criando uma figura com 4 linhas por uma. E a minha intenção aqui agora vai ser ver como estão as distribuições das variáveis contínuas. O que são as variáveis contínuas? São variáveis que podem assumir qualquer valor, entre aspas, assim. Eles estão livres dentro de um eixo numérico. Então a altura ela é contínua, o peso ele é contínuo, as pressões são contínuas e as outras variáveis são categóricas. Por quê? Porque o gênero da pessoa ela é ou 1 ou 2. Aqui o colesterol foi caracterizado nesse estudo como sendo 1, 2 ou 3. Se a pessoa tem índice de glicose alto, é 1, 2 ou 3. Se a pessoa é fumante ou não, é 1 e 2. Então tudo isso aqui é variável discreta. Aqui a gente tem as contínuas, por isso eu criei 4 linhas. Eu vou colocar altura, peso e essas duas pressões. Então agora que a gente já criou nossa figura, eu coloquei uma função aqui, onde eu vou utilizar o fig.addTrace, que é um método do Plotly para a gente colocar um gráfico dentro de uma figura. Lembrem, figura é a caixa grande. Dentro dela a gente tem esse nosso gráfico. E aqui eu coloquei go.box, tá? Tenho aqui a altura, dividir por 365 e a idade. E eu vou pegar essa mesma lógica, vocês podem pausar o vídeo para ver com mais calma depois, e coloquei para todos os outros valores. Eu coloquei a idade, peso, pressão sanguínea e pressão diastólica. E aqui a gente tem uma visão geral de como está distribuído nossos valores. A idade aqui, as pessoas, como eu dividi por 365, para a gente ter em anos, a gente tem desde 65 anos aqui como máximo, até pessoas que participaram desse estudo com 40, e algumas pessoas aqui fora da curva com 30. Peso das pessoas aqui está distribuído em média. A mediana é 72, tem pessoas bem acima do peso, pessoas já abaixo. E a pressão sanguínea aqui, ela varia bastante. Esses indicadores aqui, a grande maioria está por volta de 150. Só que tem alguns casos muito fora, com 16 mil, nem sei se está certo esse valor, mas enfim. E a gente poderia dar uma olhadinha também mais próximo no nosso boxplot para poder ver melhor como é que está distribuído isso aqui. Tá? Então o Plotly permite que a gente tenha essa visão.
Agora eu vou fazer a mesma coisa para a gente ver variáveis categóricas. Vou criar aqui 2 linhas por 3 colunas, porque a gente tem 6 variáveis categóricas lá. E vou seguir a mesma estratégia que a gente usou anteriormente para poder ver gênero, colesterol, glicose, se a pessoa é fumante ou não. E aqui eu coloquei as categorias delas. Vou utilizar de novo o fig.updateLayout e vou dar um show. Então a gente tem que a maioria das pessoas nesse estudo é do gênero feminino. A gente tem aqui pessoas, a grande maioria está com colesterol normal, tem um pouquinho aqui acima do normal, muito acima do normal. A gente tem outras distribuições aqui também para pessoas com índice de glicose relativamente normal. A maioria das pessoas no estudo é não fumante, a maioria não é alcoólatra e a maioria não é ativa. Não pratica exercício físico com regularidade. E aí, por último, uma coisa muito importante da gente saber é qual que é a distribuição de pessoas cardíacas que possuem problemas cardíacos ou não dentro desse estudo. Então, foi um estudo que foi muito bem quebrado. Ele tem metade dos dados não tem, metade dos dados tem. Um outro dado interessante da gente ver seria criar um mapa de correlação entre os dados. Então, vou importar o Seaborn aqui. Vou colocar um gráfico relativamente grande, que é essa linha de cima. Vou aumentar aqui a fig size. E eu vou pegar meu data frame e vou usar o método .corre, que ele vai calcular a correlação entre todas as variáveis. E aqui a gente tem esse grande mapa que me diz como que as variáveis estão correlacionadas para cada um dos nossos dados. Então reparem que aqui na diagonal principal a gente está avaliando o valor com ele mesmo, ou seja, cardio com cardio, existe uma correlação 1, tá? Só que na grande maioria dos casos aqui a gente tem valores que não são tão grandes quanto 1, mas tem valores bem altos que chamam a atenção. Aqui nesse caso a gente tem um indicador interessante que é o peso e o gênero tem uma correlação alta, que é claro, né, em geral os homens são mais pesados que as mulheres. A gente tem aqui o peso com a altura também sendo correlacionado. A gente tem o índice de glicose e o colesterol são muito bem correlacionados. O fato da pessoa ser fumante e o gênero também tem uma boa correlação. Então esse dado aqui ele é interessante para a gente poder ver se existe algum tipo de relação mais sólida que chama a atenção dos nossos dados e que podem ajudar a gente no futuro a melhorar o nosso modelo. Mas vamos partir agora para a criação, realmente colocar a mão na massa e criar um modelo inteligente. Qual que vai ser a estratégia? Nosso conjunto de dados tem 70 mil valores, eu vou pegar mais ou menos uns 70% deles e vou utilizar para o modelo analisar isso aqui, entender os padrões, entender o que impacta o quê, para depois que ele aprendeu nesse dado de teste, eu vou apresentar para eles e pedir que ele me prediga o que ele acha de pessoas que ele nunca viu. Ou seja, as pessoas que vão estar na direita, os 30% restantes. E aqui a gente vai poder analisar se o modelo ele aprendeu ou não aprendeu alguma coisa. Se a gente fez um modelo ruim, que não aprende nada, que não conseguiu entender quais são as relações, quando ele for apresentado para esses valores aqui, a precisão dele vai ser por volta de 50%, vai ser meio que aleatório, ele vai dizer se a pessoa tem ou não tem problema cardíaco e na maioria das vezes a pessoa não tem, ou tem de forma distribuída. Só que, se o nosso modelo for bom, se ele aprender realmente, esse percentual vai ser maior do que 50%, talvez 60%, 70%. É isso que a gente vai tentar ver aqui agora. Então a gente começa aqui criando uma variável y, que eu vou chamar de dfcardio. A primeira coisa que a gente vai tirar aqui vai ser a variável id, aquela coluna id que eu não queria. Depois a gente vai separar em y e x. Y é o que a gente quer aprender, x é o que a gente vai utilizar para aprender isso. O que é o meu y? É a coluna cardio, se a pessoa possui ou não possui problema cardíaco. E aqui no final eu vou dizer que eu quero tudo, ou seja, eu vou fazer uma seleção nesse dado, menos aonde a coluna cardio estiver especificada. Então o nosso x, ele apenas vai ser isso aqui. São aqueles parâmetros que a gente viu, idade, gênero, peso. Uma coisa interessante que eu vou utilizar aqui é um modelo de machine learning chamado florestas aleatórias. Quem não conhece esse modelo, lá na Zimov Academy a gente tem um curso explicando tudo sobre isso, vai poder discorrer um pouco mais, mas a florestas aleatórias ele deriva de árvore de decisões. E uma coisa interessante é que ele não precisa que a gente formate os nossos dados, ele consegue se virar muito bem com dados dessa forma. Vou utilizar aqui uma função do scikit-learn dentro do ambiente Model Selection para fazer um corte dos nossos dados de forma aleatória. Uma funçãozinha que ajuda a gente a conseguir trabalhar com esses dados para que o nosso estudo funcione melhor. E como que a gente usa ela? Eu coloquei aqui o Train Test Split e eu fiz um corte em 4 variáveis. Ela vai pegar o meu x e meu y, vai quebrar em dados de treino e de teste, como eu expliquei anteriormente. Ele vai pegar 70% dos dados, mais ou menos aqui, vai colocar 70% nos dados de treino, seria x de treino e o y de treino, e vai deixar um restinho aqui para a gente fazer um teste. E agora vamos treinar o modelo. E olha que interessante, é muito simples a gente desenvolver ele. Basta a gente importar o classificador Random Forest dentro do scikit-learn,
instanciar ele dentro de uma variável mlModel. Eu vou colocar aqui alguns parâmetros, vocês não precisariam colocar, vou até tirar para facilitar um pouco o entendimento. E aqui eu vou dar um fit, eu quero que ele aprenda tanto no x de treino quanto no y de treino. Então beleza, nosso modelo foi treinado. O que a gente faz com isso agora? Eu poderia pegar esse nosso modelo, dar aqui um ponto predict e pedir para ele predizer o que ele acha de uma pessoa qualquer. Então vamos pegar aqui no nosso conjunto de dados de teste, por exemplo, a primeira pessoa. Aqui é uma pessoa do sexo feminino, se não me engano, tem 1,56 de altura, 64 quilos, tem esses níveis de pressão, colesterol é mais ou menos um pouco alto, índice de glicose, essa idade. A gente poderia pegar e pedir para o nosso modelo para ele prever o que ele acha dela. Eu só vou ter que fazer uma pequena alteraçãozinha aqui para encaixar dentro do modelo, mas aqui ele está dizendo, eu acho que ela é do tipo 1, ou seja, ele acha que ela tem problema cardíaco. Vamos ver qual que é o resultado, ou seja, pegar o nosso conjunto de teste e olhar para a mulher se ela tem ou não tem problema cardíaco. Nesse caso ela tem. Pode ter sido um dado de sorte, mas a gente pode usar uma função do scikit-learn para ter uma visão geral da qualidade do nosso modelo. E aqui eu vou importar o Classification Report e a matriz de confusão. Então isso aqui já vai ficar claro como eu utilizo isso. Então aqui eu peço para o meu modelo prever tudo o que ele acha de todas as pessoas. Ele vai agrupar todas essas informações nisso que ele chama de uma variável chamada predictions. E eu vou comparar todos esses predictions com os valores reais e vou criar essa tabela aqui. Aqui a gente tem uma comparação de todos esses valores. Essa tabela aqui de cima é chamado relatório de classificação e esse aqui de baixo é chamado matriz de confusão. Nesse de cima, a gente consegue mais ou menos ver que o nosso modelo está trabalhando na volta de 70% de precisão. Ou seja, para cada 10 indivíduos do dado de teste que eu pergunto para ele o que ele acha que é, ele acerta 7. Claro que é um modelo super simples, a gente treinou ele muito pouco, com dados relativamente simples também, e mesmo assim já conseguiu uma precisão super interessante, de 70% dos nossos dados. E aqui na matriz de confusão a gente tem aqui embaixo uma relação de cada um dos indivíduos, ou seja, esses valores aqui de cima pertenciam à classe 0, não tinham problemas cardíacos, ele achou que não tinha problema cardíaco, e aqui são os que tinham problema cardíaco e ele acertou. Aqui embaixo a gente tem os falsos positivos e os falsos negativos. Então o modelo está relativamente bem e tem muito para ser feito aqui em cima. E beleza, a gente treinou um modelo que tem uma precisão alta, só que como é que a gente faz para entender o que tem dentro dele? E uma biblioteca que eu acho muito legal, que eu descobri recentemente, é a chamada CHAP. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Vocês podem instalar simplesmente com pip3 install CHAP, como instalaria em qualquer biblioteca do Python. E ela nos auxilia a tentar interpretar os modelos de machine learning, que se vocês já estudaram um pouco, estudaram sobre árvores de decisões ou florestas aleatórias, vão lembrar que é bem difícil a gente conseguir entender o que cada coisa quer dizer. E na CHAP, a gente passa o nosso modelo para ele, ele cria uma representação interna e a gente vai conseguir visualizar muito melhor quais são as principais variáveis usadas para que ele consiga acertar o que ele acerta. Então, como que a gente faz isso? Eu vou criar aqui uma variável explainer e eu vou simplesmente usar chap. Eu vou chamar aqui o treeExplainer, que é o explicador de árvores, entre aspas, passar no modelo, vou executar. E por último, eu vou calcular o que ele chama de chap values para cada uma dessas features. Esse processo pode demorar um pouquinho no computador de vocês, mas depois que a gente termina de calcular esses valores, eu posso plotar eles. Aqui eu peguei a primeira coluna desse nosso valor, que é referente às pessoas que possuem problema cardíaco, e a gente tem esse gráfico aqui, que é bem interessante. Ou seja, aqui a gente está pegando e estratificando o nosso modelo perguntando o que tu usa para concluir o que tu concluiu. E percebam que as variáveis elas vão de cima para baixo entre as mais importantes e as menos importantes. Idade, pressão sanguínea dos dois tipos e colesterol são as 3 variáveis mais importantes. A pressão sanguínea aqui, reparem que aqui a gente tem quanto impacta positiva ou negativamente no modelo. Quanto mais à direita, maior o impacto positivamente. E aqui a variável está distribuída do ponto de vista positivo e negativo. O que isso aqui significa? Que pressões sanguíneas muito altas, ou seja, está ficando vermelho aqui, tendem a fazer com que o modelo classifique como 1, ou seja, possui risco cardíaco. E o mesmo vale para outra pressão, o mesmo vale para a idade, quanto mais idade menor, e assim por diante. Aqui a gente tem o peso também impactando levemente ao contrário, que eu acho que talvez não faça muito sentido, é uma variável que está um pouco confusa, mas esse gráfico aqui nos diz isso. E aí uma outra função super interessante que eu poderia pegar é usar esse mesmo valor do explainer, pegar aqui o valor esperado, pegar a classe que eu quero ver, e eu vou colocar aqui n como sendo algum indivíduo em específico.
e a gente pode analisar como que o modelo tomou as decisões que tomou para cada um dos indivíduos. Então aqui a gente tem o indivíduo número N, que seria o número 2, é esta pessoa aqui. Se a gente pegar esse mesmo valor e trocar aqui por Y de treino, a gente vai ver que a pessoa possui problema cardíaco. E aqui o nosso modelo está olhando para cada uma dessas variáveis e estratificando como que elas foram utilizadas para fazer com que ele tome a decisão que tomou. Nesse caso em específico aqui a gente tem as variáveis em vermelho que estão indicando que essas aqui o modelo acha que a pessoa tem problema cardíaco por conta dessas, está empurrando o valor para a direita. E aqui a gente tem essas variáveis aqui, o colesterol não tão alto e a pressão sanguínea relativamente dentro da média, que estão puxando a previsão do modelo para baixo. E a gente poderia ver para cada uma das pessoas como que se distribui essas previsões e essas estimativas do nosso modelo. Nesse caso aqui a gente tem uma pessoa que está totalmente ao contrário, que ele acha que a pessoa tem problema cardíaco por conta dessa distribuição aqui embaixo. Então é dessa forma que a medicina pode e deve ser transformada no futuro utilizando inteligência artificial, num conjunto de dados relativamente simples que a gente fez. E reparem que diagnósticos para cada uma das áreas médicas precisariam de um conjunto de dados específicos, de um conhecimento técnico para a gente saber que variáveis têm impacto ou não. Mas uma vez que a gente construiu um modelo desse, eu mesmo, que sou um leigo no assunto, conseguiria utilizar e fazer diagnósticos em relação às pessoas. Caso vocês queiram se aprofundar mais e entender as nuances dos modelos, a matemática por trás da coisa, entender como fazer para poder visualizar gráficos de forma melhor, ou dominar de verdade essas técnicas, lá na Asimov Academy a gente criou uma formação específica para a ciência de dados, que contém uma série de cursos e uma trilha para dar um passo a passo geral para vocês entenderem tudo o que a gente fez aqui e muito mais, além de centenas de outros projetos. Então eu deixo a vocês o convite para acessarem a plataforma e se inscreverem, e até o próximo vídeo.